Salve Jorge, Eduardo Jorge, presidente. Está no ar, Eduardo. Bom, Ricardo Carvalho, ambientalista, jornalista, está aqui comigo. E eu queria... É uma coisa tão inusitada, nem sei como começar. Mas, pelo menos eu queria que a minha família também estivesse me assistindo, né? Também a minha mulher, Yama, minha filha Joana, Ernesto, Daniel, Leonardo, Alexandre, Alice. Quantos filhos você tem? 6. 6 filhos. Até o meu neto, se ele estiver acordado ainda, eu tiro. Oi. Ricardo, eu acho também ficaria muito feliz também, porque nesse período agora, de março de 2014 para cá, quando o PV divulgou o seu programa, foi o primeiro partido que divulgou o programa, está no site desde março de 2014, nós andamos o Brasil inteiro, eu e o Tófano, da direção do Partido Verde Nacional, fomos a mais de 20 estados. Então, se o pessoal que conversou conosco nesse período todo estiver nos assistindo, também fico muito feliz. Por exemplo, a Shirley, que é a nossa candidata a deputada federal no Acre, o Reinaldo, que é nosso candidato a deputado estadual em Sergipe, o Rocco, que é candidato nosso a vice-governador do Rio de Janeiro, a Julinha Dupré, que é candidata nossa a deputada federal no Rio de Janeiro, Aspásia Camargo, Aspásia do Rio, deputada estadual nossa, excelente, diretor da Fundação Getúlio Vargas. Aspásia, felicidade aí na campanha, você é um quadro importantíssimo para o PV e para o Brasil. E o Guaraci, por exemplo, que é nosso candidato a deputado federal em Santa Catarina. Não vou falar todos, alguns, mas seria muito importante que nós estivéssemos sempre em contato, chamar os simpatizantes, os nossos candidatos, heróicos candidatos a deputados estaduais e federais pelo Brasil inteiro, né? Porque isso é uma via, inclusive, de manter um contato num país continental como o nosso, uma campanha relâmpago como essa, cheia de debates, de entrevista todo dia, toda hora, né? É uma forma de se manter um contato pessoal com o candidato. O Ricardo está dizendo que isso é a primeira vez que é feito no Brasil. Em uma eleição presidencial, então, que se sabe, é a primeira vez. Vamos até inaugurar aqui. Podemos cortar a fita. E acho que e todos aqueles que são cidadãos e cidadãs que nesse período vêm conversando conosco no Facebook, no site, tem mandado pelo Twitter, tem mandado centenas de perguntas e questões, nós estamos tentando responder como podemos, alguns criticam, alguns acrescentam, propõem outras coisas, né? E aqui, nessa 1 hora agora, que nós estamos transformando, fazendo uma multiplicação de pães e peixes, o nosso pequeno minutinho e 4 segundos, nós vamos multiplicar 1 minuto e 4 segundos por 1 hora de conversa. Eu acho que é uma coisa bastante razoável, né? E espero que isso dê certo e estreite os laços nossos nesse período. Como é que vai funcionar, né? Nós vamos responder perguntas, é um debate, é internet, é uma coisa aberta à vontade. Vocês podem mandar pelo Twitter perguntas na hashtag EduardoJorge43, que eu estou recebendo essas perguntas ao vivo, aqui, agora. Por exemplo, já mandaram aqui Mariana Bump, o César Paiva, o Cir Neto, o Kilt, o Paul Virtual, o Thiago, por exemplo. Olha, Eduardo, a Mariana Bump, que é a Mariana Bump, por exemplo, ela pergunta assim, que tipo de postura o senhor vai adotar se eleito em questão do aborto e a saúde da mulher? Foi uma questão que levantou muita polêmica desde o debate na Bandeirante, tá certo? Quando você corajosamente levantou esses temas e os outros candidatos têm receio de levantar. Por quê? Não dá voto, eu não quero desagradar os religiosos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Qual é a sua posição? Pergunta a Mariana Bump. Mariana Bump. Mariana, essa é uma questão realmente muito difícil, né? Eu sou médico, minha mulher também, Yama, é médica, nós somos médicos há 40 anos. Eu sou médico concursado há 38 anos e meio da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. Continuo trabalhando, estou agora de licença, mas continuo trabalhando. E nós convivemos a Mariana Bump, a pergunta dela está ali na tela. Está vendo? Como o senhor vai adotar, se eleito, a questão de aborto na saúde da mulher? Então, essa realmente é uma questão das mais difíceis, né? Começou pela mais difícil, né? A Mariana é culpada. Então, como eu estava dizendo, nós somos médicos, eu e minha mulher, e a gente trabalhou muito tempo na periferia de São Paulo,
mais de 15 anos, não só trabalhamos, como moramos numa região muito pobre de São Paulo, na região leste, São Mateus, Itaquera, Guaianazes, a região mais pobre de São Paulo naquela época, na década de 70, 80, até 90. E nós éramos responsáveis pela saúde pública naquela região. Atendíamos tudo, crianças, idosos, mulheres, tuberculose, hanseníase. E nós vimos no dia a dia o drama de mulheres, centenas de mulheres, que por algum motivo, né, motivos graves, sempre graves, porque o desejo da mulher, o instinto da mulher é sempre ter criança, faz parte da formação psicológica dela. Da conservação da espécie. Mas muitas vezes, por algum motivo familiar, psicológico, econômico, coisas gravíssimas, elas faziam interrupção da gravidez e era uma coisa dramática, nós não podíamos fazer nada. A coisa é proibido, né? E elas... elas sempre procuram algo clandestino para fazer isso, porque não é legal, né? Uma clínica clandestina, faziam improvisações dentro de casa, mal orientadas. Isso significava mortes maternas, isso significava sequelas, significa, porque isso era em 1970, 80, 90 e continua do mesmo jeito, ninguém faz nada. Que impressionante. Elas continuam morrendo, é a terceira ou quarta causa de morte materna no Brasil, continuam ficando com sequelas físicas, psíquicas. Eduardo, porque não tem um número de mulheres, mas se imagina, porque como é tudo clandestino, isso você sabe exatamente há estimativas. Eu, por exemplo, conversei muito agora com uma entidade católica muito importante, que são as católicas por direito de decidir. É um grupo de mulheres, são católicas, mas defendem que tem que haver uma solução mais humana para esse problema. E elas estimam 600 mil... 600 mil mulheres no Brasil por ano? Por ano. O Ministério da Saúde também não tem um número exato, porque, como disse, é uma prática clandestina, muitas coisas não se sabem. O que você pretende fazer? De todo jeito, então, veja, Mariana, estou colocando isso para mostrar como é uma questão difícil. E como eu fui deputado muito tempo fui deputado 20 anos, e era o responsável pela área da saúde, previdência e assistência social, quando eu era do Partido dos Trabalhadores ainda, lá no século passado, eu fui o responsável, né, um dos criadores do Sistema Único de Saúde, na Constituinte. Fui também um dos responsáveis pela criação do Sistema Único de Saúde, e eu fiquei o tempo todo discutindo essas questões, várias questões da saúde, e essa era uma delas. Por isso, né, em função dessa questão tão importante para a família, para a mulher e para o companheiro, porque quando o companheiro realmente ama a sua mulher, o que acontece com ela, acontece com ele, a dor, né? Eu fui o autor da lei no Brasil, que organizou o planejamento familiar no Brasil. Eu sou o autor da lei do planejamento familiar. O planejamento familiar, inclusive, essa lei inclui algo que era proibido também, a legalização da esterilização voluntária da mulher e do homem. Também era proibido isso. A esterilização da mulher, a laqueadura ou a vasectomia no homem. Foi a minha lei que tornou isso legal. Porque antigamente os homens que faziam vasectomia, raros, e as mulheres mais que faziam laqueadura tinham que pagar por fora os médicos, porque era uma prática considerada ilegal. Então eu sou o autor da Lei de Planejamento Familiar do Brasil. Pouca gente sabe disso, inclusive a legalização, como eu falei, da vasectomia e da laqueadura. E tenho a consciência que para você diminuir o número de abortos em qualquer país, o Sistema Nacional de Saúde, tem que organizar um bom trabalho de planejamento familiar, oferecer às famílias, às moças, os rapazes, os casais. E isso vem sendo feito. O Sistema Único de Saúde, vamos ser justos, ele tem expandido, principalmente com o Programa Saúde da Família, que é o programa mais importante do SUS, isso tem se expandido. Mas continua tendo, porque isso não é da noite para o dia que você consegue expandir um programa como esse, que todo mundo frequenta, né? Por isso continua tendo um número absurdo de abortos no Brasil. Qual é a saída para se tentar ordenar isso, Eduardo? Assim, três coisas nós estamos dizendo em relação à saúde da mulher e esse drama do aborto. Primeiro, tem que continuar expandindo o planejamento familiar via Sistema Único de Saúde. Segundo, tem que haver uma orientação, principalmente nas escolas médias, para as meninas e para os rapazes, para evitar a gravidez precoce, que é um drama, né? Então tem que haver uma orientação no ensino médio do Brasil para evitar essa epidemia de gravidez precoce em meninas. E terceiro, você tem que revogar essa lei atrasadíssima, essa lei muito antiga, né, que diz que as mulheres no Brasil que praticam, por algum motivo, a interrupção da gravidez são criminosas.
Que é isso que diz a lei. É. Com exceção dos casos quando a gravidez é resultado de uma violência ou de um risco de vida, que a lei tem uma exceção para poder fazer o aborto do ponto de vista legal, e que eu fui o primeiro, quando fui secretário de saúde aqui da Luiz Erundina, em 1989, eu era secretário de saúde, fui o primeiro secretário que organizou um atendimento a esses casos de aborto considerado legal. Você vê como o Brasil é. A lei já existia, já era permitida fazer interrupção nesses dois casos, gravidez resultante de violência e risco de vida, mas não existia nenhum serviço no Brasil. Que fizesse. O governo da Luiz Erundina e eu, como secretário, organizou o primeiro serviço no Hospital Jabaquara. Depois tem outros de lá para cá. Portanto, a terceira providência é revogar essa lei cruel, essa lei desumana, e que permita que a mulher, que por algum motivo, tem que ter um limite, é claro, de meses, né? O Conselho Federal, os estudos falam em 10 semanas, 12 semanas, mas nesses casos, tornar permitido que seja atendido a interrupção da gravidez no Sistema Único de Saúde. E aí é uma oportunidade para, quando atender essa mulher, orientá-la para o planejamento familiar, para evitar que haja outro episódio desse tipo. E assim, progressivamente, nós vamos reduzindo cada vez mais o número de abortos no país de uma forma muito mais razoável. Lógico. Do que você acusar de criminosas as mulheres que fazem interrupção como hoje. Insisto, né? Diga. Eu digo que essa é uma questão muito difícil, né? Porque nós estamos no Brasil, um país que tem uma tradição cristã muito grande, que a gente tem que respeitar. Antes de ser Brasil, nós fomos o país da Santa Cruz. Então, a gente sabe que tem objeções muito sérias das religiões cristãs em relação a isso, a gente tem que respeitar muito, né? Mas isso é uma questão da própria religião. A religião pode continuar dizendo que ele não concorda, que as suas fiéis não façam, né? Agora, o Estado, que não está aqui para ser dominado por nenhum dogma religioso, porque o Brasil não é o Irã, aqui é um Estado laico, né? Tem que oferecer para aquelas que querem, né? Então, vejam, eu insisto, né? Eu estou falando isso, sei que é uma questão muito difícil, respeito a posição das pessoas que discordam, mas eu não posso, como médico, não posso concordar que milhares e milhares de mulheres brasileiras continuem sofrendo esse drama e ninguém faça nada por elas. Eduardo, essa posição é polêmica, tanto foi que no debate da Band, você fez essa pergunta ao Aécio Neves, ele tentou escorregar, enfim, cada um com a sua opinião, mas você tem o olhar clínico sobre isso. Você tem o olhar do médico que viveu isso na periferia. E está bombando aqui, viu, o Twitter. Ó. Diana Mariana Bamp, que acabou de fazer. Vamos lá. César Paiva, o Sei Neto. Você pode responder. Olha só o que o Paulo Vitor. Você pode responder perguntas sobre política e religião? Lógico que pode, né? Por exemplo, quais são suas propostas para a ciência? Mas tem uma aqui, ó, quer ver? Perguntas sobre política e religião? Se pode fazer, pode fazer. Ou virtual, sim, claro. Agora, tem uma pessoa aqui, ó, que faz... Se você quer saber se eu tenho religião, eu posso até falar sobre isso. Qual é a sua religião? E qual o time de futebol que você torce? Porque duas pessoas já perguntaram ali. É isso. Mas pode as perguntas estão bombando lá na tela. Time de futebol. Olha só que time de futebol que o Eduardo torce, ó. É mais difícil falar isso do que falar sobre religião. Eu sou menino da época que não tinha campeonato nacional. Nós somos velhos. Nós somos. Temos 65 anos. Né? Então, naquela época, nós, fanáticos demais como futebol, e marcados pela Copa de 58. Exatamente. Eu tinha 9 anos, assistimos no rádio, tanto que eu ganhei o bolão marcando 4-2, porque a gente não ouviu o último gol. Um monte de gente dentro de casa, né? Aquela família enorme. E eu tinha marcado 4-2 e ganhei. Depois é que a gente foi saber que foi 5-2. Então o futebol pra gente era uma segunda religião. Olha aí, tá vendo? Era verdade, para nós meninos daquela época. Né? E nós tínhamos um time em cada estado, porque nós acompanhávamos os campeonatos estaduais. E parece que até hoje, né, Eduardo, você tem um time em cada estado. Né? Não, depois com os campeonatos nacionais, a Copa do Brasil, a gente foi afunilando. E todos esses 15 times que eu tinha, eu fiquei com 4. Só 4. Meus filhos, eles falam assim, não vale, você tem que ganhar um só, né? Então esses quatro que é próprio da minha idade, 65, tem muita influência, são o Botafogo do Rio, o Bahia, da Bahia, claro, o Santos de São Paulo e o Botafogo da Paraíba. Tem um Botafogo na Paraíba também. Então tá certo. Bom, e a religião? Esses times dão muito trabalho para mim, né? Opa! Ultimamente, né?
Só o Botafogo da Paraíba que está bombando, né? Ah, é? Ó, atenção, Botafogo da Paraíba está bombando. Botafogo da Paraíba, é o Botafogo. E qual é a sua religião? Como é que você trabalha essa questão da religião? A questão da religião, a minha família é uma família da Bahia, por parte do meu pai, uma família enorme, e da minha mãe, de Pernambuco, da Paraíba, também grande. E uma família, todas duas famílias católicas, tradicionalíssimas. Eu estudei a vida toda em colégios de padres. Estudei, inclusive, no Rio de Janeiro, no colégio marista interno, lá no Alto da Tijuca, quando eu tinha 15, 16 anos. Toda a minha formação de católico muito ortodoxo, fervoroso, vamos dizer assim. No colégio interno nós tínhamos Você foi coroinha? Missa todo dia, às 6 horas da manhã, no colégio São José Marista, lá do Alto da Tijuca, né? E eu como... Bom, então, isso foi uma coisa muito marcante para mim, e a vida toda, porque os princípios do Evangelho são princípios bastante avançados, né, éticos do ponto de vista, e sempre serão uma referência para mim. Mas, quando de 17 para 18 anos, na luta de resistência à ditadura, eu me converti ao socialismo revolucionário, né? E naquela época fazia parte dessa conversão, nessa luta contra a ditadura no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era comandado por Apolônio de Carvalho, a gente se tornava ateu, né? Quando você virava socialista, virava também materialista, né? Exatamente. Então, foi uma coisa brusca assim, né? Mas e a época de toda uma geração que lutou muito contra a ditadura. E fui durante todo esse período de luta da ditadura, depois vindo para cá, formação do Partido dos Trabalhadores. Mas com a idade, eu fui avaliando que, na verdade, esse materialismo marxista-leninista era uma outra espécie de religião, só que uma religião ateia, que tinha seus Vaticanos vermelhos, tinha seus profetas, seus santos, seus diabos, seus infernos, né? E fui vendo que não era algo tão edificante como nós achávamos. Então eu fui voltando em direção ao idealismo, né? E hoje não me considero, não sou mais materialista, acho que eu sou um idealista, um espiritualista, mas um espiritualista livre. Eu procuro ver em todas as religiões o que eu acho mais correto e procuro segui-los. Então, Eduardo, o Evangelho, então, voltando novamente, o Evangelho da origem, né, é um dos meus preferidos, né, porque eu acho que realmente é uma das boas novas, como diz, que conseguiu até hoje, passado quase 2000 anos, manter a sua atualidade intacta. Mas eu sou um adepto do Evangelho, estilo Tolstói, Leão Tolstói, que interpretava também o Evangelho à sua maneira, né? Perfeito. Agora, olha, é impressionante a quantidade, Eduardo, de perguntas que estão entrando aqui. Sou muito influenciado também pelo Gandhi, né? Pelo Gandhi, que também uma pessoa, era um hinduísta, mas um hinduísta totalmente aberto, estudou na Inglaterra, tinha uma admiração também muito grande por Jesus Cristo. Então, Gandhi é outra figura muito importante para mim hoje. E ele dizia, né? A minha religião é a verdade. Isso. É uma coisa muito importante. E que acabou o Gandhi influenciando muitas pessoas no mundo todo. Aqui em São Paulo tem uma expressão, tem uma síntese dele que se chama Chico Mendes, que durante toda a luta dele no Acre contra o latifúndio, contra o avanço da pecuária, sempre exerceu a não violência. Punha famílias na frente dos tratores, tal, bom, acabou assassinado, como Gandhi foi assassinado, como Martin Luther King foi assassinado, todos os defensores da não violência. Mas uma coisa muito importante o Paul perguntou, uma coisa é nós termos a nossa fé, a nossa religião, a nossa espiritualidade, inclusive os ateus têm a sua forma de pensar, tudo isso num Estado democrático, num Estado moderno, né, é algo da vida privada. O Estado, né, não pode ser dominado por dogma de nenhum tipo de religião, senão nós caímos numa teocracia tipo o Irã. Quem é que vai gostar de viver num país como o Irã, por exemplo, que você tem que obedecer a uma lei religiosa, por mais valorosa que ela seja, né, mas que você não professa? Lógico. Isso é uma ditadura. Isso é uma espécie de ditadura. Então, essa é a posição do PV. O PV é um partido espiritualista, valoriza religiões, apoia as religiões, a convivência, a tolerância, não admite que uma seja perseguida por outra. Por exemplo, tem acontecido aqui no Brasil, ultimamente, muita perseguição à religião de origem africana. Isso é um absurdo, a gente precisa se preocupar com isso. Não é possível que isso está acontecendo no Rio de Janeiro, de vários casos, mas isso não se confunde com o governo, com o Estado, que tem que ser laico.
tem que ser para todos, né? Olha, tem uma pessoa aqui lá da Paraíba, o Christian Troco, diz assim, extasiado com a notícia de que o Edu Jorge torce para o mais belo e glorioso da Paraíba. Eu sei até, eu sei até que a estrelinha tem uma cor diferente da estrelinha do Botafogo do Rio. Eu queria avisar vocês. Eu fui para você, que você deve ser um menino, eu fui assistir o jogo do Botafogo da Paraíba no estádio do Boiçó. Ele ficava ali atrás do quartel, no caminho do Tambaú. Veja como é coisa... Isso em João Pessoa. Isso, né? E no Alambrado. A gente tem que assistir o jogo no Alambrado. Olha, eu queria avisar... Aliás, o Botafogo do Rio, aquele famosíssimo, foi jogar lá, em 1960, com aquele time deslumbrante, né? Garrincha. Newton Santos. Zagallo. Newton Santos. Eu, menino de 11, 12 anos, fui lá. Aquilo ali realmente... Mas é interessante. Nunca mais vai se ver algo daquele tipo. Olha, eu queria avisar quem está bombando, é demais. A gente vai tentar responder, quando o programa terminar, vamos responder em bloco, mas vocês não vão ficar sem resposta, não. Olha, a Arroio Dilúvio, a Anne, o Diogo Moba, a Ruslande, né? Falando sobre política externa, nossa, fala sobre política então externa. Vamos lá. Falando sobre política externa, pergunta Ruslande, você possui uma posição de maior aproximação com o BRICS ou com o chamado Ocidente? Isso daqui, essa é a primeira vez que me perguntam sobre política externa. Tá e no nosso programa, como é o nome dela? É a Ruslande. É o item 10, tá vendo? Aqui, pode mostrar aqui, pessoal. É o item 10. Nunca, nesses 4, 5 meses, é a primeira pessoa que me pergunta sobre então, política externa. Então deixa eu só mostrar uma coisinha, Eduardo. Aqui, ó. Viver Bem, Viver Verde é o programa de governo do Eduardo, que tem uma síntese, que tá tudo aqui, ó. Energia, economia verde, mais Brasil e menos Brasília, que é um tema delicioso, né? Mais Brasil e menos Brasília. São 10 pontos, só para dar uma coisinha geral. Cultura de paz, que é um dos pontos que Eduardo mais se apaixona em defender. Desigualdade e miséria, intencionalismo. Então, já que internacionalismo. Já que você nunca respondeu nesses meses todos uma pergunta sobre isso, está aí a Ruslande perguntando se você possui uma posição de maior aproximação com o BRICS ou o Ocidente. Vamos lá. Antes disso, sim, o PV no Brasil, porque o PV é uma corrente no Brasil, um partido que foi fundado por gente importantíssima, que veio do exílio, e já existe aqui há mais de 28 anos, mas é uma corrente internacional. Nós estamos presentes na maioria dos países. Na Europa nós somos muito fortes, estamos no Parlamento Europeu, mais de 60 deputados no Parlamento Europeu. E a posição do PV é uma posição democrática, que recusa qualquer autoritarismo de esquerda e de direita, e pacifista, e que acredita que o mundo deve caminhar para uma integração das nações em direção, no futuro, a uma espécie de federação democrática de nações. A soberania nacional vai continuar existindo, mas no âmbito de uma futura fraternidade, uma federação democrática de nações. É algo que o Einstein pensou, Kant pensou, né? E que agora a gente tem um fundamento, um início desse entendimento das nações, que é a ONU, que surgiu dos escombros da Segunda Guerra Mundial e vem desempenhando um papel inicial dessa convivência de nações. Então o PV apoia e luta pelo fortalecimento do papel da ONU, porque vê na ONU um fundamento, um alicerce dessa futura fraternidade de nações. Assim, nós do Partido Verde, né, gostamos, e no Brasil, o Partido Verde e eu, que gosto muito dessa questão internacional, gostaríamos de ver fortalecido essa grande ideia. Isso passa por uma aproximação, isso passa pelo comércio com todas as nações, é evidente, né? Mas passa por um fortalecimento daquelas nações que têm essa afinidade com essas ideias, as ideias da democracia, do respeito aos direitos humanos, do respeito ao direito dos trabalhadores, a convergência para diminuir a desigualdade social, a recusa ao uso da guerra como dominação. Então nós devemos, eu acho, ser consequentes com o Brasil com essa postura. O Brasil deve fortalecer a ONU e deve se aproximar, do ponto de vista político, com os países que comungam com esses ideais. Agora, o comércio, nós devemos ter o comércio com todos os países, inclusive porque o comércio ajuda a você estabelecer relações que até, mesmo em países ditatoriais, que não respeitam os direitos humanos, que são ditaduras,
você, com o comércio, você começa a atrair esses países em direção a uma convivência mais civilizada. Mas as nossas alianças principais devem ser com os países que acreditam e praticam a democracia, que respeitam os direitos humanos. Você tem que comerciar com todos, mas tem que ter valores para se aproximar dos países que têm mais essa afinidade. Portanto, respondendo a sua pergunta especificamente, eu não tenho simpatia por essa aproximação com essa turma do BRICS. Vocês viram esse pessoal que veio aí. Eram pessoas de países que não têm tradição democrática. Não tem. Mas o Brasil está lá também, né? Não tem tradição democrática, sim. Mas eu estou falando, por exemplo, da China e da Rússia. Isso. Não tem tradição democrática. É claro, eu sou a favor das relações com a China, com a Rússia, nós devemos ter um comércio forte com esses países, até para ajudá-los a entrar numa convivência mais democrática com o mundo todo, mas não devem ser nossos aliados políticos e culturais preferenciais. Então, se você me perguntar, eu acho que o Brasil deve se esforçar por ter uma relação fraternal com os nossos países da América do Sul, que são nossos irmãos próximos. Devemos ter uma relação muito próxima com a África, principalmente a África Negra, que é um continente que nós temos uma dívida, nunca vai ser paga, a dívida que nós temos por causa das sequelas da escravidão. Portanto, o Brasil tem a obrigação de ajudar a África Negra e nós devemos ter uma relação privilegiada com a Europa, porque a comunidade europeia, eu considero a comunidade europeia a experiência mais avançada de convivência de nações. Depois de provocarem guerras atrás de guerras a Europa, uma atrás da outra, inclusive as duas grandes do século passado, eles construíram a comunidade europeia, uma espécie de ensaio de uma fraternidade de nações. É claro, tem problemas, eu sei que tem. Mas você conseguir colocar, trabalhando já desde 1945, a França e a Alemanha, esses dois brigões históricos, atrair e ajudar a países que estavam em situação econômica difícil, como Portugal, como a Espanha, como a Grécia, se aproximar de um padrão de bem-estar superior, é um trabalho extraordinário o que a comunidade europeia está fazendo para ela e para o mundo. Portanto, eu, respondendo a sua pergunta, acho que nós deveríamos ter uma linha de aproximação diplomática bastante forte com a América do Sul. Com a África, eu acho que nós temos uma dívida, que devemos ajudar os países africanos. Ok. E uma aproximação preferencial com a comunidade europeia. Com os Estados Unidos, que é uma potência econômica gigantesca, nós devemos ter relações comerciais e intensificar as relações comerciais. Com a China, não é um país democrático, mas também é um país que tem uma potência econômica, nós devemos ter relações comerciais e se aproximar muito. Agora, mas a relação principal deve ser com esses três eixos que eu te falei: África, América do Sul e Europa. Olha, Jorge Henrique, Leandro Vieira, o Arnoldo Dilúvio, a Ânia, o Diego Moba. Eu só vou ler o nome das pessoas, porque é muita gente que tá aqui chegando. E lá no debate, independente daqui, Eduardo, no debate da Bandeirantes, uma das questões que mais suscitou acessos foi quando você falou da descriminalização das drogas. Ou seja, não está aqui não, viu? Ainda não está aqui. Quando você falou da descriminalização das drogas, né? E as pessoas não atendem. Aí uma assessora sua, Leda, estava andando com você pela Vila Mariana aqui em São Paulo, você gosta de andar muito a pé, de bicicleta, e dois meninos passaram e falaram assim: ô Eduardo, você vai liberar a maconha. Aí começou um disque-disque. Você já fumou maconha? Não, nunca fumei. Eu sou de uma família, o meu pai era um médico e oficial do Exército, professor da universidade, e um esportista nato, né? E minha mãe também nunca fumou nem cigarro, nem maconha, nem coisa nenhuma na minha casa. Então nós nunca tivemos esse hábito de fumar, nem cigarro, e evidentemente também nem maconha. É uma questão de formação e tudo. Então, para esclarecer, o que é que você defende? Nunca fumei. Tudo bem, mas o que você defende em relação a essa coisa das drogas? É o combate ao tráfico? Como é que é? Explica direitinho essa descriminalização. É tirar do crime, descriminalização. Como é que é isso? Essa é uma história que eu já vinha acompanhando também quando eu era deputado federal, porque já começo da década de 90, eu tinha relações com um partido italiano chamado Partido Radical. Ah, é? É. Era um partido que já discutia essas questões naquela época de 90, né? E, aliás, uma das dirigentes do Partido Radical hoje é delegada da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu,
trabalha exatamente essa questão. Eles já diziam naquela época, essa convenção da ONU de 1961, que os países assinaram, se propondo a fazer uma erradicação total do plantio de qualquer droga psicoativa, o tráfico e o uso, isso é desde 1961, não dá certo, não está dando certo, está piorando tudo, né? É uma política baseada na repressão, na polícia, na militarização, no castigo, no pecado e na penitenciária. Então, diziam eles já na década de 90, e eu, quando houve uma discussão no Congresso em 92, 93, já apresentei uma emenda, naquela época, viu? Como médico, como deputado da área da saúde, propondo uma descriminalização, uma legalização com a regulação do Estado. Porque hoje o comércio que existe no mundo todo e no Brasil é regulado pelos criminosos. E essa convenção da guerra das drogas militar só teve um setor no mundo que se beneficiou disso. Foi a economia do crime, o exército do crime, o comércio do crime, que, detendo o monopólio do comércio das drogas psicoativas, se tornou uma verdadeira potência. Tem alguns países do mundo que eles controlam territórios. Aqui no Brasil mesmo tem territórios controlados por esse exército do crime, por essa economia do crime. Porque o resto tudo piorou. Mais e cada vez mais gente na cadeia, e geralmente jovens pobres, que são usados pelos barões do crime como peões, vão lá na periferia, jovens pobres, recruta, vende, vai para a cadeia, pega outro, vai para a cadeia, e ficam lá os rapazes com 18, 19, 20. Se tornando criminosos na cadeia. Na cadeia, sofrendo na cadeia. Então as penitenciárias inchando cada vez mais. O Brasil já vai batendo o recorde de 600 mil pessoas presas, das quais pelo menos 200 e pouco mil são ligados ao tráfico. 250 mil? E hoje, agora, nesse momento, desses 600 mil presos brasileiros, 180 mil deles vão dormir no chão. Hoje, estão dormindo no chão. Condições desumanas, né? Então, inchaço nas penitenciárias dos Estados Unidos ao Brasil, nos Estados Unidos a mesma coisa, né? A economia do crime ficando cada vez mais poderosa, porque a matriz e a base econômica dele principal é o tráfico de drogas. As polícias e a polícia brasileira correndo atrás desses criminosos, né? Que vendem a droga, pequenos traficantes. A maioria deles são presos desarmados. Eu vi uma estatística no Sou da Paz. 98% desses pequenos traficantes que foram presos, estavam vendendo a droga, estavam desarmados. Então, a polícia correndo atrás deles para poder enxugar gelo, né? E isso não afeta nada o exército do crime, porque apanhou um caminhão de maconha. Aí o chefão diz, aumenta o preço. Ganha mais. A polícia trabalhando, carrega e ele ganha mais. Então, a polícia brasileira afogada até aqui, correndo atrás disso, né? E não podendo investigar os casos mais sérios. Eu fico indignado, né? Porque o pessoal da Sou da Paz também me mostrou a estatística. Morrem no Brasil mais de 50 mil pessoas assassinadas por ano. 50 mil pessoas assassinadas por ano foi todos os números de americanos que os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã inteira. Por ano morre isso por conta do... Por ano morre o que os Estados Unidos perdeu de jovens na guerra inteira. E quantos por cento a polícia brasileira e a justiça brasileira consegue identificar o causador da morte dessas pessoas? Você sabe quanto é? Não. 8%. 50 e tantos mil por ano, e a polícia, que é um crime, não existe crime maior do que assassinar a pessoa, né? É o crime máximo, né? E, no entanto, a polícia, as investigações policiais, da Polícia Civil, só identificam 8% dos causadores desse crime, que é o crime mais violento que tem, que é a morte. Portanto, a polícia nossa não pode se dedicar aos casos mais graves. E terceiro, que é uma coisa importantíssima também, os usuários estão à mercê dos criminosos. É lógico. Eles estão dominados pelos criminosos. São controlados. Tem que ir lá comprar na mão do criminoso. Portanto, né, se você não tem condição de dialogar com essas pessoas, né, assim... Qual é o mundo ideal disso? É o que o Uruguai está vivendo, por exemplo? O presidente Mujica do Uruguai teve uma coragem muito grande. O Uruguai é um país de 3 milhões de habitantes. O Uruguai é o caso mais recente. Porque nesses 50 anos, como tem vida inteligente na Terra, vários países começaram a ver que isso era uma burrice. Isso era o combate direto não é eficaz. O combate desse tipo militarista, lógico, e na base da penitenciária, na base do interdito do pecado. Então, gente inteligente, que tem massa cinzenta, começou a ver que isso não estava dando certo. Estava sendo ao contrário do que estava se propondo, né? Então, Holanda, Portugal, Espanha,
vários estados dos Estados Unidos e agora mais recentemente o Uruguai estão tomando um caminho mais inteligente para diminuir o prejuízo das drogas psicoativas. Mas o nosso vizinho Uruguai deu certo, está dando certo. Ele está começando agora. A lei foi aprovada recentemente, está sendo implantada. Mas tem outros países que já estão mais avançados do que o Uruguai. Então, a ideia, tentando resumir um tema tão complexo como esse, por isso que não dá em um minuto, né? Nem na televisão, nem no debate não dá, né? Então, qual é a ideia? Vocês entenderam? Essa é a medida. Você enfrentar a epidemia de violência no mundo, no Brasil, não precisa muita coisa, né? Desde mais educação, menos desigualdade, tudo isso. A gente sabe disso. Claro. Mas essa medida da legalização com regulação pelo Estado do acesso às drogas psicoativas ilegais é uma das mais importantes para diminuir a epidemia de violência, de mortes, de crimes que o Brasil é um dos campeões mundiais. Eu vou explicar por quê. Primeiro, no caso da penitenciária, você vai desafogar progressivamente as penitenciárias e vai ficar na penitenciária aqueles que cometeram crimes muito mais sérios, né, que precisam ter vigilância severa, mas ao mesmo tempo tem que ser tratado de forma humana, porque eles não estão lá para ser tratados também como animais. Lógico, né? lógico. Então não é isso, né? Só uma coisinha, o Fábio Oliveira faz uma pergunta só para complementar. Essa é a primeira questão. Você é a favor apenas da legalização? Enfim, o Fábio Oliveira está tocando nesse assunto e várias outras pessoas aqui no Twitter, né? Então, vou repetir, né? Então, no caso, resumindo, qual é a saída para essas Não, eu vou coisas? resumir, mas isso já que nós estamos conversando agora... Agora você não tem mais 1 minuto e 4 segundos. Eu posso falar. Então, a primeira coisa é isso. Eu que sou um defensor do abolicionismo, da escravidão e da tortura dos animais, e por isso que eu sou vegetariano, por isso que a gente está aqui querendo abolir a tortura e a escravidão dos animais, como é que eu posso concordar que as pessoas sejam torturadas como são torturadas e maltratadas dessa forma brutal nas penitenciárias? Você tem que, então, esvaziar as penitenciárias e você deixar lá as pessoas que realmente precisam ficar presas e cumprir a sua pena, mas também respeitando essas pessoas, porque um dia elas vão voltar a conviver conosco e espero que elas voltem no outro patamar. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado é que você vai desafogar a polícia para cuidar dos casos muito mais graves. Veja como isso é importante, né? Além de reformar a polícia, unificar a polícia civil e militar, você vai desafogar a polícia, que aí sim ela vai investigar os casos mais graves de homicídio, de sequestro, etc. E terceiro, que é uma coisa fundamental, as pessoas que usarem a droga psicoativa... O que é droga psicoativa? São drogas... Quais são? Nós estamos tratando da maconha, que é uma delas, né? Mas tem as drogas psicoativas legais, são todas aquelas que afetam a... Bebida. Bom, então, o que é que nós vamos dizer para essas pessoas? Você quase me perdeu aqui do... o que é que nós vamos dizer para essas pessoas? Nós vamos tratar essas questões como uma questão adulta, uma questão com maturidade. O Sistema Único de Saúde, a área educacional, com a legalização e a regulação, vai poder se dirigir a essas pessoas e dizer o seguinte: o que eu digo em relação ao álcool e ao tabaco, que também são drogas psicoativas legais. Eu digo, olhe, essa droga psicoativa, no caso a maconha, como o álcool, como o tabaco, ela tem consequências, podem ter consequências negativas para a sua saúde. Então, se possível, não use. Ponto 1. Ponto 2. Mas se usar, use o mais moderadamente possível para essa droga psicoativa, legal ou ilegal, maconha, álcool ou tabaco, não causar prejuízo para você, atrapalhar sua família, seu emprego, seus amigos. 2, então, usar o mais moderadamente possível. E 3, se você começar a ter sinais de dependência, mostrar que você não está mais conseguindo controlar essa necessidade do uso, que isso é chamada dependência, que no caso da maconha alcança cerca de 10% das pessoas que usam, causa dependência. 10%. Eu, do Sistema Único de Saúde, quero te ajudar logo. Quero te estender a sua mão logo, a você, a sua família, porque hoje, quando o sistema de saúde nosso tenta te ajudar, e tenta, né, já encontra o dependente no fundo do poço, porque é como uma coisa ilegal, escondida, né? Então, vou repetir. Com a legalização e a regulação, nós podemos ter essa conversa madura. É melhor não usar, porque tem tais e tais prejuízos. 2, se usar, use o mais moderadamente possível. 3, se tiver dependência, o sistema de saúde quer te ajudar. Você falou que é vegetariano. Viu que é uma coisa racional, não é o PV, nem eu como médico poderia, nunca
estimular o uso da maconha, estimular o uso do álcool, estimular o uso do cigarro. O que eu quero ter é uma relação madura, uma relação responsável para diminuir ao mínimo possível, né, o dano que isso pode causar. Você falou que é vegetariano e tal, e aqui, aliás, eu quero pedir desculpa para o Arroio Dilúvio, eu chamei ele de outra coisa. Desculpe aí, Arroio. Ele mandou uma bronca aqui, você me chamou meu nome errado e tal, né? O que foi? Não estou preocupado, eu falei demais. mas esse assunto é fundamental, Eduardo. Desculpe. Tem que deixar bem claro para as pessoas entenderem isso. O Ricardo, você tem que falar pouco para atender mais gente. Né? Mas a gente pode mas a gente vai responder. O descendo o verbo, por exemplo, pergunta: sou ativista da causa animal. Você é a favor da punição mais severa para quem comete crimes contra animais? É o descendo o verbo, esse é o nome que ele usa aqui. Sim, descendo o verbo, eu não sei qual é o nome dele. Né? Não, é descendo o verbo. Para nós é descendo o verbo. Descendo o verbo. Aqui, eu tenho, inclusive, às vezes vocês tenham sido criticados descendo o verbo, porque nós colocamos aqui, junto com os nossos amigos da Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, que é uma entidade muito importante aqui no Brasil, um capítulo inteirinho sobre essa questão do bem-estar animal. Dentro de cultura de paz. Da cultura de paz. Então, está aqui um capítulo inteirinho dedicado a isso, né? A importância de você ter um chamado novo abolicionismo, né? Para que o homem e a mulher, a humanidade, né? Depois de desenvolvida uma agricultura tão fantástica, a ciência da nutrição tão desenvolvida, né? Que a gente já pode abolir completamente as torturas, os maltratos aos animais. Para que a gente continua maltratando os animais, seja nas fazendas, seja nas granjas, seja na criação de suínos, né? Então, aqui tem um programa bastante avançado de como enfrentar e fazer com que esses nossos espécies que convivem conosco nesse planeta maravilhoso não sofram mais essas torturas, esses maltratos durante tanto tempo. Na verdade, às vezes pensam, né, que nós temos o direito, né, porque somos a espécie mais poderosa, que tem um raciocínio mais desenvolvido, né? Isso, do meu ponto de vista, né, o fato de a gente ter uma sensibilidade maior, porque eles têm sensibilidade. A França, inclusive, está votando agora que os animais são sencientes, eles têm sentimento, eles sentem. São o quê? Sencientes. Eles sim. têm sentimentos, eles têm um grau de sentimento e nós devemos respeitar. O fato de nós termos um raciocínio, uma capacidade de consciência mais elevada, não dá mais direito, na verdade, dá mais responsabilidade de você com eles. Eles têm direito, sim, de viverem nesse planeta conosco. A Nahara Normandia, assim, sobre a reforma política, o que você propõe de novo? Nahara, isso aqui dá 8 programas, né? Mas, e diz, quando é que você vem a Alagoas, Eduardo? Eduardo, quando é que tu vem a Alagoas? Aqui, ó. Nahara Normandia. Sobre reforma política, podíamos levantar 2 ou 3 pontos e quando é que você vem a Alagoas? Nara, eu fiquei devendo a Alagoas, a Sandra. Mas dá tempo de ir ainda, né? Eu não sei, porque agora com esses 30 dias que faltam também, com 6, 7 debates marcados, não sei quantas sabatinas de jornal todo dia, infelizmente... Mas é uma pergunta sobre reforma política. A Sandra, que é a nossa dirigente lá de Como é o nome dela? Sandra. Ela já me cobrou e com razão, eu estou devendo. Não sei se eu vou conseguir, Vamos tentar, não sei se eu vou conseguir pagar, mas vou tentar, né? E sobre sobre a reforma política... 2 ou 3 pontos, né? A reforma política é uma reforma mãe aqui para o PV. Também no nosso documento tem umas 3 páginas falando só sobre isso, né? Porque o Partido Verde é um partido que adora democracia participativa, manifestação de rua, democracia direta, plebiscitos, referendos, isso aí é conosco mesmo. Nós somos peixe na água nisso, né? Agora, o que a gente tem alertado, principalmente aos mais jovens, é que a democracia participativa e a democracia direta, que algumas pessoas dizem para eles, basta a democracia direta e democracia participativa que o resto pode dispensar tudo. Não, o PV é pela democracia direta, é pelo aumento da democracia participativa, mas é pela preservação e pela correção dos defeitos dessa democracia representativa que o Brasil tem. A gente não pode dispensar os parlamentos, as eleições para os executivos, para os parlamentares do Congresso Nacional. Eles têm defeitos gravíssimos, estão até piorando a cada ano, a cada dia, mas nós temos que corrigi-los, porque a democracia está ligada com essa forma de democracia representativa. Portanto, vou explicando, nós aqui estamos fazendo propostas bastante severas para recuperar o prestígio
na democracia representativa brasileira, porque a democracia no Brasil, representativa, virou negócio. O povo tem raiva dos políticos, dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, etc., com razão, porque virou uma casta. O sistema como está sendo feito, como está funcionando, toda vez que o sujeito vai eleito, não todos, tem exceções muito bonitas e honrosas, mas a tendência é empurrar o político eleito para uma casta, separado, apartado da vida do povo, cheio de privilégios, de isso, daquilo outro, ele vai ficando cada vez mais distante do povo. Então a filosofia da reforma política do PV é você voltar, fazer que os parlamentares, que os executivos vivam o mais perto possível do seu povo, como é, inclusive, em alguns países democráticos de muita tradição. Existem grandes propostas, como voltar à discussão do parlamentarismo, o de voto digital misto, para você escolher o deputado parlamentar mais perto, de uma forma mais racional e mais barata. O voto facultativo, que é uma bandeira importantíssima que o PV está lançando no Brasil. Nós somos o primeiro partido todos colocando isso, o voto facultativo, porque o voto obrigatório só está fortalecendo o voto de curral, o voto de última hora, o voto porque olha na última hora na pesquisa. O voto facultativo é o voto da liberdade. Eu vou votar porque quero e porque eu quero acompanhar aquele programa, aquele parlamentar. Eu vou me mobilizar para votar. Esse é o tripé: parlamentarismo, retorno à discussão do parlamentarismo, que é mais democrático do que esse presidencialismo imperial. O voto digital misto tipo alemão, que é o mais aperfeiçoado hoje, e o voto facultativo. Financiamento da campanha somente pelo fundo partidário e pelas contribuições de pessoas físicas e não receber mais, não aceitar mais as contribuições de empresas, que é outra coisa que está apodrecendo a política do Brasil. Como é que é? Isso aí é um ponto forte da sua... Sim, um ponto forte, porque a contribuição da empresa escraviza o parlamentar. Então, como é que funciona? Quer dizer, a empresa ela procura o partido e fala, eu quero ajudar nessa eleição, quero patrocinar. Eles vão pedir alguma coisa em volta? Não, ninguém. Bom, na luz do dia não, né? Mas isso é lei atualmente, isso é feito porque a lei permite. A lei permite que empresas declarem oficialmente. O PV apoia a moção da OAB, a OAB mandou, examinando esse apodrecimento da política com as contribuições das empresas, a OAB protocolou no Tribunal Superior Eleitoral uma moção para que o tribunal mude essa lei. Mas não deu tempo o tribunal examinar essa moção da OAB. Mas eu, como candidato do PV a presidente da República, mandei uma carta para o TSE dizendo, nessa campanha do PV, na minha campanha, eu não vou aceitar doação de empresa, já quero praticar aquilo que nós estamos falando. Vamos trabalhar com o dinheiro do fundo partidário, que é um dinheiro orçamentário, que a gente tem direito a receber, de acordo com a representação pública, e o dinheiro de contribuição de pessoas. Quanto mais pessoas participarem com a sua contribuição, pode ser pequena. Um agente comunitário, se me doar, agente comunitário da saúde, que é o povo da saúde que eu mais adoro, né? Se quiser me doar R$10, R$20, eu quero. Isso tem o valor da adesão, do apoio. Né? Se o empresário também quiser me doar, mas como pessoa física, né, ele pode doar, mas como pessoa física. Essa é a visão, da reforma nossa. Tem uma coisa muito importante que a gente quer, que a participação dos parlamentos municipais cresça, porque a gente acha que o trabalho principal do governo deve ser no município. A gente quer fortalecer muito o município do ponto de vista administrativo, do ponto de vista dos tributos, mas também do ponto de vista da democracia. Então, a gente aposta muito, né, na qualidade, na reformulação de como funcionará as câmaras de vereadores no Brasil. A gente estudou outros modelos, por exemplo, como na Suécia. Os vereadores na Suécia, que é um país rico e democrático de longuíssima data, né? O cargo de vereador é um cargo de relevância pública, é uma honra ser um vereador, mas não tem salário. O sujeito continua trabalhando. Você é jornalista, continua jornalista, eu sou médico, aquele é diretor de creche, aquele é operário, aquele é industrial, aquele é comerciante, e um dia por semana, de 15 em 15 dias, se reúne para votar as leis, para fiscalizar o executivo, para acompanhar as políticas de educação e de saúde. Né? Então, veja, né? Eu me mantenho na base da política, que é o principal do ponto de vista do PV, que é o município, né? Que é a origem da política do ponto de vista do PV. Né? Não é assim no Brasil, né? Mas na proposta que a gente quer, será assim. Você começa a formar os chamados políticos pelo desejo de servir, que é uma coisa que Gandhi fala. O líder, dizia Gandhi, né? Políticos tem que ser uma pessoa para servir e não para se servir da política.
Essa é uma reforma fundamental, porque na base da democracia representativa brasileira, que deve ser cada vez mais os municípios, do ponto de vista do PV, você vai ter a formação de outro tipo de político. Outro tipo de político. Não tem essa história de carreira política, de político profissional, né, de político apartado. Claro, se o sujeito vai ser num país continental como o nosso vai para Brasília, viaja, tem que ficar lá, tem que ter um salário, tem que ter uma residência e tudo, né? Mas não precisa aquele gigantesco número de assessores lá em Brasília. E, decididamente, a reforma mais importante seria no município, para você começar a construir uma política representativa em outras bases. Lideranças novas, estudantes, operários, donas de casa, empresários, comerciantes, se formando na política do municipal, de baixo para cima, oxigenando a democracia do Brasil. Eduardo. As pessoas podem dizer, mas quando é que vai acontecer isso? Quando nós tivermos maioria, quando o povo se convencer e quiser nos apoiar, etc. Não estou dizendo que posso fazer isso da noite para o dia, que aqui ninguém é ditador. É lógico. Você tem que fazer emenda constitucional, você tem que ter maioria no Congresso, o povo tem que respaldar. Mas a gente precisa dizer para o povo que há saída para essa embrulhada da democracia representativa que nós estamos. Que hoje, o deputado, o povo não gosta do deputado. O povo tem raiva de deputado. Por quê? Por causa dessas mazelas que a gente está vendo tudo. Hein? Olha... o deputado devia ser amado pelo povo, porque é uma pessoa que está querendo servir ao povo, representar. E aqui no Brasil, o sujeito, se for deputado e passar perto de uma manifestação hoje aí na Cinelândia ou na Avenida Paulista, no mínimo que ele vai levar é uma vaia. Uma vaia ainda sai barato. O Double Pranks me deu uma bronca aqui, ó. Para de falar o nome de todo mundo, responda as perguntas. Claro que tem muita gente perguntando, você tem que responder. Então, eu vou colocar algumas perguntas aí, se você quiser anotar qual você vai responder. O William pergunta, você é a favor, pretende manter o ridículo estatuto do desarmamento, mesmo com 50 mil homicídios? Pedro Paulo Santoro, qual é a sua opinião quanto às cotas raciais da universidade? Eu vou pôr aqui algumas, você vai escolher. Tá? Qual a sua opinião sobre a situação do MST? Deixa eu pôr aqui para você ler junto, ó. O Arroio de Lula. Podemos falar aqui a noite inteira. Aqui não é o Jornal Nacional que dá 15 minutos só para se valorizar, né? E sobre os privilégios de político? Eu já falei isso. Isso, né? Então, agora. Então vamos pegar esses aqui de cima. Privilégio de político. Você sabe que hoje, no Brasil, um senador tem 40 pessoas para indicar com assessores? Não é um senador, isso é uma empresa. Com certeza. Tem aqui, ó, cotas raciais, MST, tem... Cotas raciais. Olha, o Brasil, isso é uma coisa muito também importante, né? O Brasil foi um dos últimos países, pelo menos no hemisfério ocidental, que aboliu a escravidão. Né? Foi um dos últimos países. E na época havia gente muito clarividente no movimento abolicionista brasileiro, gente como Joaquim Nabuco, esse líder pernambucano lá em Recife, você sabe que é de lá, tem uma estátua do Joaquim Nabuco lá. Joaquim Nabuco, o pernambucano, não é um pernambucano, é o pernambucano. A pernambucanidade. Então, o Joaquim Nabuco é uma figura extraordinária, né, de liberal e de abolicionista. E o André Rebouças, que era um engenheiro negro de origem baiana, ele tinha um irmão também, Rebouças, filho, era um negro, engenheiro, eu, irmão também. O túnel Rebouças no Rio de Janeiro é homenagem a ele. A avenida aqui acho que é do irmão dele, é o nome do irmão dele. Então, o André Rebouças era um líder político também espetacular, amigo do Joaquim Nabuco e amigo da princesa Isabel, do imperador nosso, que é uma figura muito simpática e injustiçada na história, Dom Pedro II, estou falando. Não o imperador atual, estou falando do Dom Pedro II. Então, o André Rebouças, o Joaquim Nabuco já tinham dito, né, naquela época, que além da libertação do trabalho escravo, tinha que ter todo um programa de formação, de educação, de trabalho, de reforma agrária, para abrigar o trabalhador negro, né, que estava saindo daquele período de escravidão total, né, para ele se inserir na sociedade brasileira. A República veio, inclusive veio chefiada por fazendeiros que ficaram com raiva do imperador por causa da abolição, mandaram o imperador embora, e a República cortou todo o programa que Joaquim Nabuco e André Rebouças tinham preparado com o imperador. E não houve nenhuma recepção do trabalhador negro escravo. Ele foi jogado da senzala para a miséria. E isso foi, no fim, agora, há 100 e poucos anos, né? Não se recupera um trauma desse tipo nesse período. Então, eu acho que o Brasil ainda tem
essas sequelas da escravidão, que tem que ser compensada. Tem que ser compensada. É claro que isso não pode ser eterno. Mas você é a favor das cotas? Sou a favor das cotas por causa disso, porque ainda é uma forma de reparação dessa sequela da escravidão que o Brasil ainda não conseguiu fazê-lo. Agora, é algo para que com a universalização da educação, com a universalização, que é uma bandeira que o Cristóvão Buarque defende muito, o nosso senador, com a qualidade da educação se expandindo de forma mais igual pelo Brasil todo, do Nordeste a Santa Catarina, né? Isso a médio prazo, essa cota vai desaparecer. A necessidade dessa cota vai desaparecer. Mas hoje é algo que a gente tem que compreender no Brasil e aceitar, porque é um tipo de reparação ainda desse período de escravidão dos trabalhadores africanos que vieram aqui para o Brasil, construir o Brasil conosco. O William fala do ridículo estatuto do desarmamento. Eu não sei porque é que ele fala. Não, ele pergunta se você é a favor, né? Eu sou a favor do desarmamento mais forte ainda do que se tentou e não se conseguiu. Eu não sou a favor, e não sou da teoria, né, de que a arma na nossa mão nos dá segurança. É ao contrário. É uma sociedade a mais desarmada possível que vai trazer mais segurança para a gente. Do meu ponto de vista, do ponto de vista do PV, eu sei que isso é coisa polêmica demais, que toda hora eu estou respondendo isso, né? Tem gente que acha que não, que tem que ser como nos Estados Unidos, sacar primeiro, né? Como se fosse no faroeste, mas eu acho, porque eu quero me defender, Já, a estatística mostra, né? Esses que tentam se defender contra criminosos muito mais treinados só levam desvantagem. Eu sou a favor, digo sinceramente, sei que tem muita gente que é contra, a aprofundar ainda mais o desarmamento da sociedade brasileira. A arma somente para a polícia, o exército, as forças armadas. E isso vai deixar os criminosos mais soltos? Não, porque vai se intensificar a busca e o isolamento dessas pessoas que estão com armas, porque se estão com armas é porque são suspeitos. Então é o contrário, mais desarmamento para isolar, localizar e tomar a arma dos bandidos. Então, olha, Márcia Kauttner, ela quer saber a federalização da educação básica. Faz parte da sua meta? Essa é a tese do Cristóvão, que eu falei. Do Cristóvão Buarque, que é o nosso senador, é pernambucano também, né? Mas embora eleito por Brasília, é uma pessoa excelente. Ele tem uma tese de que deveria haver uma federalização do fundamental, né? Da educação básica. Da educação básica, né? O Cristóvão tem essa visão, vamos dizer assim, de mais Brasília e menos... ao contrário do que a gente pensa. Eu acho que tem que haver um reforço com os recursos federais, que estão muito centralizados em Brasília, e para os estados, e principalmente para os municípios, para você reforçar a qualidade do ensino fundamental no local, gerido pelo município. Lembre-se que a minha posição e a posição do PV é fortalecer e tornar o município algo real, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de recursos. E é claro, o governo federal, ele deve entrar com dinheiro ajudando para que tenha estruturas decentes de escolas e principalmente um salário homogêneo pelo Brasil inteiro, que dê segurança e condições de professor se dedicar de verdade ao ensino. O governo federal deveria jogar pesado com mais recursos nisso aí, mas não sou a favor da federalização, da centralização. Eu sou a favor, ao contrário, de reforçar o recurso municipal, do governo federal dar padrões, ajudar a formação e ajudar no pagamento dos professores. Olha, tem aqui, ó. Você não acha... Isso está no programa nosso, é a criação da carreira nacional dos professores. Mas é uma carreira nacional que o governo federal vai ajudar, vai entrar, inclusive, nos padrões, vai ajudar os concursos de acesso, porque o professor tem que ter professor 1, 2, 3, seguir na sua carreira, mas o professor entra no concurso pelo município. É uma carreira nacional, mas não federal. Nacional porque tem participação do governo federal, mas a base da carreira é municipal. Tem aqui, ó, o Diogo O professor entra pelo município. Está perguntando se você não acha demagogia da Luciana falar dos protestos, nossa candidata do PSOL, né? Estava todo mundo queimando bandeiras do PSOL lá. O que você acha disso? A Luciana é uma moça esforçada, então eu acho... filho, inclusive, de um... Mas parece que não gosta muito de, como é que é, amor, paz e amor. Paz e amor. No debate, ela falou que não era a favor da paz e amor. O Eduardo pegou esse mote e fez o encerramento do debate falando do que era paz e amor. Né, eu sou mais velho do que ela nessa experiência com o socialismo, né? Eu continuo sendo socialista. O PV não é um partido socialista, é um partido ambientalista. Certo. Mas eu, pessoalmente, continuo sendo um socialista, embora não sou mais um socialista da ditadura do proletariado, do autoritarismo, né? Porque é preciso saber isso, a juventude às vezes não sabe, né?
o socialismo marxista-leninista defendia uma ditadura. Nós éramos contra a ditadura militar e de direita, né? Mas nós defendíamos também uma ditadura do proletariado. Então eu não sou mais um socialista que defenda a ditadura, mesmo a ditadura do proletariado, principalmente a chamada ditadura do proletariado, que provocou desastres no século XX inimagináveis na União Soviética, na China, no Camboja. Estudem a história para ver como é que foi isso. Portanto, eu sou um socialista, né, mas um socialista democrático, a favor da democracia, repilo ao autoritarismo, não sou a favor da violência revolucionária, porque esse era outro dogma que nós tínhamos, só era possível fazer a modificação em direção a uma sociedade mais justa se passasse por uma revolução violenta, que destruísse o inimigo de classe, inclusive fisicamente. Então, essas coisas todinhas, eu passei por isso e superei, e resisto no meu socialismo utópico, porque eu quero que as pessoas não aceitem que existe essa diferença brutal da extrema riqueza e da extrema pobreza. Acho que as fórmulas socialistas econômicas que a gente tentou no século passado não deram certo, mas eu também sou crítico do capitalismo, porque o capitalismo produziu desenvolvimentos no século passado, mas continua sendo incapaz de superar esse problema social da extrema riqueza, da extrema pobreza. Portanto, eu tenho todas essas diferenças com a Luciana, né? Mas eu não quero ficar aqui falando dos outros, eu quero falar das ideias. Tá, então vamos falar aqui, ó, porque o Fábio, da hashtag Bitools, parabéns, Eduardo, como você, eu até volto a votar no PV. Meu voto é seu. Oba, bacana. Aqui isso é uma coisa importante. Quem é? Chama Fábio. Fábio. A gente chama @Bitools. Eu não sei de que estado você é, Fábio, mas veja, eu sou uma pessoa que vim para o PV em 2003, quando eu entrei em choque com a direção do Partido dos Trabalhadores, do qual eu fui o fundador e fui da direção nacional durante muito tempo, fui deputado, constituinte, etc, etc, etc. Mas chegou uma hora em que eu perdi a confiança na direção do PT, porque a minha avaliação é que eles pensavam primeiro no partido do que no país. E eu não podia, tendo a direção desse jeito, continuar pedindo voto e apoiando um partido que tinha uma direção que pensava primeiro no partido e depois no país. Mas eu continuo tendo amigos e sei que no PT tem muita gente boa, idealista, amigos para toda a vida. E aí eu vim sair do PT pelas minhas próprias pernas, não fui expulso. Muita gente até lamentou que eu tivesse saído, porque, como eu disse, tinha muitos amigos lá, que eu sei que tem muita gente boa e correta. Mas saí pelas minhas próprias pernas em 2003 e fui para o PV. Então eu já cheguei no PV com gente que organizou o partido, já há mais de 15 anos naquela época, quase 20 anos, e eu sempre tenho que respeitar e apoiar e aplaudir esses jovens que trouxeram o PV para o Brasil, numa época em que a direita e a esquerda ridicularizavam o PV. Eu sei porque dentro do meu próprio partido da época, o PT, eu vi o que diziam, as formas preconceituosas e ignorantes que diziam coisas horríveis do PV. Porque era uma coisa completamente exótica, isso não existe, né? Ambientalismo, para quê? O importante é o desenvolvimento. Essa mentalidade que é tanto do socialismo como do capitalismo, né? Então eu homenageio sempre esses fundadores que vieram até aqui, alguns deles já com quase 70 anos, sustentando essa bandeira do PV. Eu quero fazer sempre essa justiça. Agora, eu tenho dito ao pessoal do PV, e a minha candidatura, de certa forma, significa isso, que o PV precisa se ampliar, precisa se democratizar mais, precisa se enraizar mais nos municípios. Se eu penso e defendo, e o PV defende aqui, que a base da política tem que ser municipal, o PV não pode ficar centralizado em Brasília. A base do PV, a vida do PV tem que ser mais e mais nos municípios. Os municípios têm que organizar os PV de forma autônoma, buscar sustentação, eleger seus dirigentes, acertar e errar no município, não tem problema nenhum, a gente na política acerta ou erra, mas tem que ter autonomia para fazer isso, né? E o que é que vai dar a coesão a esse PV nacional? Não é uma centralização em Brasília, que eu não acredito para o Estado brasileiro, portanto não posso acreditar para o meu próprio partido. Né? O que vai dar a coesão é a unidade ideológica, a unidade de ideias, é o programa. Por isso que é tão importante a gente estudar. O PV é um partido que tem que estudar. Não é um partido para você se eleger, para ficar disputando nacos do poder. É um partido de ideias. O que vai dar a unidade ideológica do PV é a unidade das ideias. Mas o partido
realmente precisa entrar nessa nova fase de democracia, que é a democracia de baixo para cima. Olha, tem uma de pergunta baixo para cima. interessante Mas aqui, então viu? veja, né? Tudo isso é uma postura muito respeitosa minha com esses dirigentes, que foram eles que seguraram essa ideia do ambientalismo no Brasil. Quem trouxe a ideia do ambientalismo no Brasil e da cultura de paz foi o PV. É claro que a gente fica satisfeito que outros partidos comecem a falar disso, né? Mas eu homenageio esse pessoal que durante 30 anos segurou essa bandeira quase sozinho aqui no Brasil. Chegou uma pergunta aqui da hashtag Crise na Polícia Federal. Carreira única, completo e meritocracia. Esses são os desejos dos policiais federais. Qual é a Isso sua daí, opinião? nós somos parlamentaristas. Quem falou? Foi o grupo Crise na Polícia Federal. Felipe Orbiga, que perguntou. Nós somos parlamentaristas. O PV defende o retorno do debate do parlamentarismo no Brasil. E o parlamentarismo, isso vale para a polícia, vale para a área da educação, vale para a saúde, vale para todas as outras áreas. O parlamentarismo é um regime que depende da profissionalização do Estado. Não é como esse presidencialismo imperial, que o partido entra lá e chega lá e inuda os ministérios, os órgãos públicos, a polícia, de gente apadrinhada, indicada por partido, por amigo de deputado, do presidente. O parlamentarismo é essencialmente um partido que se dirige por um funcionalismo profissionalizado, de carreira, com acessos, de mérito. E quando muda o governo, muda muito pouca gente nas estruturas dos ministérios, da polícia, como você está falando também, e o novo ministro, o novo diretor, leva 1 ou 2 assessores. É assim na Inglaterra, é assim no Japão. Não é essa festa lá de Brasília que muda o governo e nomeia 20 mil, 30 mil pessoas de confiança, chamada, né? Confiança dos políticos, para atrapalhar o trabalho dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Polícia Federal. Então essa é a visão do PV. Profissionalização para todos, inclusive para a Polícia Federal, é claro. E você cortar, a gente está propondo aqui, eu vi que o Aécio está falando também, eu acho que ele andou lendo o nosso programa, cortar de cara desses 20 e tantos mil, metade. A outra metade, a gente vai analisar direitinho, né, para não atrapalhar o serviço público, não pode fazer nada bruscamente, e você vai ver quantos dessas outras metades dos 20 mil merece ser transformado em cargos de carreira e reduzir o máximo possível os chamados cargos de indicação política. Talvez uns 10% desse total, né? Muito bem, o Gustavo Bacunin, ele falou o seguinte, olha... Bacunin? O nosso sinal caiu um pouquinho, voltou e tal, né? E ele diz o seguinte, caiu o sinal logo agora que eu ia começar e estava querendo já votar em você, mas o sinal voltou aí, Bacunin. Está aqui, ó, Gustavo Bacunin. É o nome dele mesmo? Não, isso aí é sempre o nome que se utiliza como põe na frente, né? Então, você pode usar, não precisa Eduardo Jorge, você põe aí, Partido Verde é bom, aí usa aqui. E vira o seu nome aqui. O Ricardo está dizendo que eu não entendo nada de Mas eu informática. também não. Então vamos lá. Infelizmente o stream caiu aqui, mas eu ainda estou inclinado a votar em você. Olha que bacana. É esse Bolsa Fã? O Danilo Gentili, ele diz assim, senhor Eduardo, você pretende criar o Bolsa Fã? Ou não? Deve ser fã de você, sei lá. Não, é um fã voluntário. Aí tem aqui, ó. Você vai participar da sabatina dos presidenciáveis do o Gustavo Fernó que fala? O vídeo sai do ar... Trava toda hora. Por favor, utilize o YouTube da próxima vez. Quando cai, o pessoal está interessado. Aí reclama um pouquinho, voltou. Aí tem aqui uma pergunta. Mas cai por quê? Como é que é? Muita gente. Quem manda, né? Muita gente entra ao mesmo tempo, cai o sinal. Mas vamos corrigindo isso ao longo dessas próximas sessões, né? Essa maravilha não é tão perfeita ainda assim, né? Não é, mas dá para dar o recado melhor do que 1 minuto e 4. Bom, né? isso não se compara. Vai participar da sabatina dos presidenciáveos do DCE Livre da USP? Bom, eu não sei. Tem uma outra que pergunta, o que Não você sei acha porque dessa greve na USP? Chegou tantos convites que eu não sei se vai dar para ter. E sobre essa greve da USP? Uma pessoa que já está lá para baixo já perguntou. A greve é um direito das pessoas, dos trabalhadores, está inscrito na Constituição, desde que seja algo que respeite também os que não querem fazer greve, né? Então, esse é um problema que tem que se entender os trabalhadores, suas associações e a direção da USP. Aqui diz o pergunte, Jorge Henrique.
Quais suas propostas para acabar com a extrema pobreza que, apesar de medidas do governo do PT, ainda é enorme, né? Isso é um processo que a democracia, desde que nós saímos da ditadura militar com a Constituinte Democrática, eu fiz parte dessa Constituinte, o Brasil tem avançado. Todos os governos, o PV reconhece isso, seja o governo do presidente Itamar Franco, as pessoas nunca se lembram dele, só falam do Fernando Henrique e do Lula, mas o Itamar Franco foi um presidente decisivo, né, para a consolidação da democracia no Brasil. Firmo minha homenagem sempre a ele. Também os governos do PSDB e do governo do PT avançaram, todos eles avançaram nessa direção, com a melhoria dos recursos para a educação, com a expansão dos recursos para a saúde, embora ainda falte muito, e com as medidas compensatórias. Mas o Brasil ainda vai andar muito nisso. Um dos itens que a gente coloca aqui, além de apoiar a Bolsa Família, embora criticando que não tem o mesmo esforço, né, orçamentário com a possibilidade de profissionalizar a pessoa não pode ficar presa a vida toda no Bolsa Família. Ela precisa ter o Bolsa Família? Precisa, né, porque não vamos deixar a pessoa passar fome. Mas também tem que ter um estímulo maior à profissionalização e à independência, porque a pessoa não pode ter uma autonomia de verdade se não tem o seu trabalho, né? Mas a gente é a favor disso. Mas tem uma ideia aqui, que eu acho muito importante, e vai ser cada vez mais importante no mundo todo, não só no Brasil, é você dividir o trabalho para dividir a riqueza. O que é isso? Estou chamando ela lá porque está acabando a bateria, do meu computador. A Lia vai me ajudar a pegar. E o tempo também, que a gente era 1 hora e que já vai... Não, então, vamos terminar com essa sua resposta. Não podemos continuar discutindo sobre isso, é uma ideia também muito polêmica, né? Mas o PV quer a redução da jornada de trabalho sem redução do salário, para você redividir melhor o trabalho, oferecer mais trabalho, como uma forma de redividir riqueza. Já há uma emenda constitucional que pode ser votada já, baixando de 44 para 40. Então o PV quer votar, quer que se vote isso, fica até admirado com tanto partido socialista que tem nesse Congresso, não se vota a emenda constitucional de 44 para 40 horas sem redução salarial, lógico. É inexplicável. Mas o PV quer mais. O PV quer começar uma discussão e, além de chegar nas 40 horas, nós íamos diminuindo ano a ano, até que num horizonte de 10 anos, você chegue à jornada máxima de 30 horas sem redução salarial. Isso vai significar mais trabalho para os jovens, mais trabalho para as pessoas da nossa idade também, que a gente quer continuar trabalhando, e uma divisão melhor da riqueza do país. Hoje a riqueza está muito concentrada no setor bancário, isso é uma coisa que a gente vai discutir muito, essa ditadura bancária no Brasil. As indústrias e o comércio estão enfraquecidos e a renda do trabalhador ainda é muito baixa. Melhorou a divisão, mas ainda é muito baixa. Essa redução da jornada de trabalho sem redução do valor do salário já dá uma ajuda importante, mas veja, de 44 para 40, mas o PV quer a discussão e programar a redução da jornada para chegar em 30 horas, para mais gente trabalhar e ter uma melhor distribuição da riqueza no Brasil. Olha, nós estamos indo para 1h30 de bate-papo, eu nem percebi de tão rápido que passou. Eu tenho a Liz Ramone, eu queria encerrar com ela, olha o que ela diz assim, ó. Vamos fundar uma ecovila, criar uma sociedade baseada no amor? Isso daí, como é o nome dela? Liz Ramone. Já existem experiências, inclusive, de ecovila, isso sempre foi uma tradição, né? De pessoas que se uniram e viveram dessa forma. Isso não é, nos últimos... Sempre existiu isso, né? Mas, na verdade, o que ela quer, e eu entendo, né, é que o conjunto da sociedade funcione como uma ecovila baseada na cultura de paz. Isso daí... Liz Ramone. É uma coisa importantíssima. Por isso que a gente tem um capítulo aqui só sobre cultura de paz. É tão importante para a gente, do PV, que eu digo que as duas... São vários itens, né, falando de como a gente pode viver numa sociedade sem violência. Como você pode superar a cultura da violência, que em todas as áreas das nossas atividades, desde a família até a indústria, foi a cultura da violência que orientou a nossa postura aqui na Terra. Portanto, essa ideia que é lançada pela ONU e que o PV adota, da cultura de paz nas relações pessoais, no trabalho, na produção, né, é uma revolução tão importante quanto a revolução ambientalista de você respeitar os limites da natureza que o capitalismo e o socialismo não respeitaram. São as duas pautas irmãs do Partido Verde.
respeitar os limites da natureza para ver planeta para nossos netos e bisnetos e superar a cultura da violência em todas as faces, em todos os aspectos da vida humana, pela cultura da paz. Essas são as duas pautas revolucionárias e irmãs que caracterizam a revolução democrática que o PV quer para se viver bem e viver verde. Muito bem. Faz de conta que a gente está encerrando o debate. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a sua mensagem final. Não, a mensagem final é que nós vamos, eu acho que é muito importante a gente conversar, e no sábado a gente conversa mais. Exatamente. E no sábado vai estar aqui com a gente o candidato ao governo de São Paulo pelo PV, o Gilberto Natalini, e possivelmente a candidata a vice, a Célia Sacramento, que é vice-prefeita em Salvador da Bahia. Então eu agradeço esse pessoal todinho, que alguns deles eu nunca... A gente não dá nem para saber, né, quantas pessoas estão aqui. E está entrando, vai seguindo, vai seguindo. Então, como eu disse, a gente vai tentar responder por bloco. As pessoas de toda forma, vamos reconhecer. Eu acho que é uma experiência muito interessante e inovadora e que facilita essa visão, ao mesmo tempo de unidade no país gigantesco como o nosso, né? Isso. Mas uma unidade do nível local, mais do que no nível local, das pessoas, né? Porque hoje tem isso, né? Ninguém quer mais ser soldado de partido, a pessoa quer ter a sua própria independência. Pode participar do partido, é importante porque o partido é um elemento importante da democracia, mas cada um deve obedecer à sua consciência. E também, de alguma maneira, esse espaço aqui vai no caminho de que o horário político gratuito é fundamental, porque é como os políticos têm a condição, têm o direito de expor suas ideias, mas está num formato um pouco já gasto. Então, é com muita honra que eu, como jornalista e ambientalista, Eduardo Jorge, o Partido Verde, que a gente inaugura pela primeira vez um candidato a presidente da República, assume essa posição, assume esse debate ao vivo por uma web TV, pela TV na internet. E como é a primeira vez e dá essa sensação gostosa de estar fazendo história, eu gostaria de agradecer a todos os profissionais que estão aqui nessa sala, que trabalharam para isso. Eu vou me permitir dar o nome deles. O diretor-geral e o grande idealizador disso aqui, o grande teórico e prático disso é o meu amigo, o jornalista José Maurício de Oliveira, é um mestre nisso, é nosso mestre, uma figura muito especial. Eu quero agradecer ainda a Lia Martins, Daniel Silva, o Geraldo Rodrigues, Alexandre Rivela, Júnior Piau, Ricardo Amorim, Yacitá Lotte, Nelson Damasceno, Olavo Gomes, Edson Marinho, Ângelo Davi, Pablo Gouveia, Priscila Machado Nunes, Luiz Henrique da Silva, Mônica Medeiros, o Roberto Elias, o Bernardo... Você gostou, né? O Bernardo de Lima, Francisco Gorba. Gente, muito obrigado, Eduardo. Obrigado, acho que foi muito útil para o brasileiro conhecer melhor o seu pensamento, conhecer esse humanista que você é. Temos muita coisa para conversar. Sábado que vem, às 8h30 da noite, a gente volta aqui, como eu disse, com a Célia Sacramento, candidata a vice-presidente, presidente junto na chapa do Eduardo, e o candidato a governador de São Paulo pelo partido, Gilberto Natalini. Boa noite, obrigado pela paciência de vocês e, sinceramente, a gente espera que isso tenha sido útil para que você possa decidir o seu voto democrático. Boa noite e obrigado.